A gente tem mais uma pauta que eu acho... A professora vai gostar dessa. Põe aí a deputada que quer ensinar nas escolas que o Bolsonaro é genocida, pessoal. O professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Ela falou duro, hein, professora? Falou com firmeza isso daí. Ai, meu Deus. E pior é que tem gente que acredita, né? Pela postura dela, pela entonação da voz. Tá ligado o meu microfone, né? Que às vezes tá ligado. Então, ela confunde conceitos, faz uma salada de fruta de palavras, aquelas palavras que causam sensação boa na pessoa, né? Igual eles fazem uso da palavra democracia, lá. Liberdade de cátedra, para quem não sabe, é a liberdade que o professor tem de escolher a metodologia que ele vai utilizar para trabalhar o conteúdo que já está estipulado. A audiência na escola é uma audiência cativa. Existe um programa pedagógico que, inclusive, se chama Político Pedagógico, graças ao Paulo Freire, e essa é outra batalha que a gente teria que travar. E essa, inclusive, é uma batalha silenciosa, é uma batalha de longo prazo, mas é o que realmente vai fazer o Brasil sair do buraco. Combater a violência psicológica que os alunos são submetidos, que de doutrinação já passou faz tempo, né? O que acontece nas escolas é uma violência psicológica contra crianças. E também a direita precisa aprender esses termos. Mas vamos lá. Liberdade de cátedra é a liberdade de escolher o método que o professor vai utilizar. O professor não pode ser contratado para ensinar geografia e entrar na escola e falar sobre turismo. Ele não tem liberdade de expressão na escola. Liberdade de expressão o professor tem nas suas redes sociais, quando ele sai da escola, vai conversar com os amigos, ou até com os alunos, mas que seja fora da escola e fora do horário de aula. É a mesma coisa se a gente pegar e entrar num táxi e disser para o taxista, olha, me leva para o shopping Praia de Belas, e o taxista leva para o Iguatemi porque ele tem liberdade de direção. Não é assim que as coisas funcionam. O professor tem liberdade de cátedra e não liberdade de expressão. Feito esse esclarecimento, eu gostaria de saber da senhora Carol D'Artora o que ela entende por ética, porque não é ético a gente falar para os alunos, por exemplo, que o Bolsonaro é genocida ou até que o Lula é ladrão dentro da sala de aula. Eu sou contra a doutrinação na sala de aula, porque um aluno de 12 anos, ele não tem o arcabouço suficiente para avaliar essas situações. Então, aquele escasso tempo que ele passa na sala de aula deveria ser utilizado para ensinar português, matemática, porque hoje os alunos saem da escola analfabetos, sem saber fazer a tabuada. Então, neste tempo escasso, o professor deveria estar preocupado com ensinar a sua disciplina. E sabe por que eles não fazem isso? Porque isso dá trabalho. É muito mais fácil eu chegar na sala de aula, sentar e começar a falar sobre as notícias, sobre a política do dia. Eu não preciso preparar uma aula, e o socioconstrutivismo de Paulo Freire permite a esses professores justificar isso no caderno de chamada. Eu, às vezes, quando falo sobre esse assunto, o pessoal fala, eu vou pegar o caderno de chamada, porque tem ali, o professor tem que fazer o registro diário do que ele trabalhou em aula. Mas isso não adianta. Porque, por exemplo, o professor, a doutrinação acontece dessa forma. O professor pega, tira um xerox lá do texto da Folha de São Paulo, do Jornal do Dia, que está falando sobre feminismo, sobre um texto sobre liberação do aborto, defendendo a liberação do aborto. Aí chega na sala de aula da quinta série, e que na quinta série os alunos não têm o arcabouço, não têm a maturidade suficiente para falar sobre um assunto desses, larga o textinho defendendo o aborto e pede, por exemplo, para que o aluno circule todas as proparoxítonas do texto. O que efetivamente aconteceu? O aluno leu o texto, a professora passou a aula inteira discutindo feminismo. O que vai no caderno? Trabalhadas as proparoxítonas, que está totalmente dentro do contexto. Então, é importante que os pais acompanhem. Toda a escola tem um projeto político-pedagógico, que eu já sou contra já esse nome. Isso é definido no município, tá? Isso o ensino fundamental, ela é uma competência municipal, por isso que é tão importante essa eleição que vai acontecer. Os vereadores e os prefeitos são os responsáveis diretos por essas elaborações. Os pais podem participar através do conselho de pais e mestres que toda a escola tem. Então, esse
esse combate, que é muito menos visível, muito menos perigoso em termos de ditadura, porque a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre o projeto pedagógico. É mais difícil de colar na opinião pública que essa pessoa está fazendo fake news na internet, mas que é totalmente deixado de lado porque não dá o hype, não dá like, não dá visualização, mas a esquerda sabe da importância disso e foi através desse combate dentro das escolas e universidades que hoje a esquerda é esse monstro que a gente está aí. A gente não vai conseguir combater esse monstro se a gente não fizer essa estratégia de longo prazo da educação. E se o Marco deixar, eu vou ficar 2 horas falando aqui, então encerro o comentário. Eu acho que é maravilhoso, porque... Faço um tratado aqui. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.